Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 141. Antes que Kuroka pudesse alcançar Arata, uma lâmina de repente bloqueou seu caminho. Tão rápido, as pupilas de Kuroka se contraíram em choque. Ela imediatamente torceu o corpo, deixando apenas uma imagem fantasmagórica para trás enquanto recuava. Ao mesmo tempo, vários talismãs apareceram em suas mãos e foram disparados em direção ao seu oponente. Assim como eles flutuavam no ar, corte, um clarão branco os atravessou, cortando cada talismã no ar. Mas o golpe não parou por aí, ele avançou direto para Kuroka. Ela tinha acabado de se mudar, mas foi forçada a usar uma técnica espacial novamente para escapar do ataque. Buzujima Saeko ficou parada com os olhos frios observando Kuroka. Você quer machucar o mestre? Vai ter que passar por mim primeiro. Kuroka fez uma pausa e riu baixinho. Então, esse homem também deveria ser um demônio de classe alta? Não, ele deve ser ainda mais forte que isso. Ela se lembrou de não julgar apenas pelo fato de ele ter um título de nobreza. Afinal, até mesmo o rei demônio hoje em dia pode ser apenas um demônio da nobreza. E sua aparência jovem não significava nada neste mundo. Ele podia parecer apenas alguns anos mais velho que Shirone, mas a aura de sua serva era perigosa. Mesmo sendo apenas uma serva, ela parecia forte demais. A quem Shirone está se apegando? Os pensamentos de Kuroka dispararam. Mesmo que ela não pudesse levar Shirone embora hoje, ela precisava deixar uma coisa clara. Sua irmã tinha uma irmã mais velha assustadora cuidando dela. Então não pense que ela é uma presa fácil. Determinada, Kuroka ergueu a mão. Uma esfera de luz branca incrustada com runas formou-se na ponta de seus dedos e disparou para frente. Os olhos de Saeko brilharam de sede de matar. Sua lâmina se ergueu e partiu o orbe de luz em dois. Estrondo. Houve uma pequena explosão. Imperturbável, Saeko avançou. E então, flash. Ela apareceu diretamente na frente de Kuroka. Ela é muito rápida. As pupilas de Kuroka dilataram novamente. Essa velocidade insana de novo. A lâmina de Saeko caiu, cortando Kuroka. Mas o alvo desapareceu, apenas uma ilusão. A testa de Saeko se contraiu levemente. Ela é rápida e escorregadia. Técnicas de teletransporte? Então, expansão de domínio, gritou Saeko calma e resoluta. Prisão da lâmina. Num instante, o apartamento desapareceu. Um campo de batalha árido surgiu, espadas cravadas na terra por todos os lados. O deserto sinistro pegou Kuroka desprevenido. Só mudou o cenário, né? Ela disse com uma risada leve. Um círculo mágico roxo surgiu atrás dela enquanto ela traçava um símbolo no ar. Um anel mágico giratório se formou, invocando poderes Senjutsu e Yokai. Mas quando ela se preparou para libertá-lo, zumbido, seus olhos se arregalaram quando uma tempestade de golpes avançou em sua direção. Sem tempo para conjurar nada, ela usou sua técnica de movimento para se reposicionar. De novo, outra onda de golpes atingiu o alvo. Que diabos é esse domínio? Kuroka gritou e então usou sua magia defensiva. Um escudo parecido com uma bolha de sabão a cercava, bloqueando os ataques bem a tempo. Então, devo esperar até que aquela mulher fique sem magia para sustentar seu domínio? Kuroka franziu a testa. Mas agora ela podia dizer, esta espadachim? Definitivamente uma aula definitiva. Um demônio de classe supremo como servo. Seus olhos dourados se voltaram para Arata. Esse cara, ele deve ser pelo menos da classe máxima. Bem, ele tinha que ser um demônio de classe suprema. Não era como se ele pudesse ser um rei demônio, certo? Enquanto isso, Koneko, ainda encolhida, apreciando os tapinhas na cabeça de Arata, observava a luta atentamente. Seus olhos dourados alternavam entre tensão e confusão. A irmã dela não era considerada um dos demônios mais perigosos do submundo? Mas ela mal conseguiu se segurar contra Saeko-senpai? Então ela percebeu. Seus olhos se arregalaram. Saeko-senpai, é tão forte quanto minha irmã? Chegou a minha hora. Arata-sama, eu também quero brincar com esse gatinho malvado. Ryogetsu Senimi estreitou os olhos para Kuroka. Desde o momento em que essa gata fedorenta apareceu, ela ficou louca para ajudar. É que ela usou sua possessão de deusa da lua ontem e ainda estava se sentindo esgotada. Arata, percebendo isso, conjurou um pequeno círculo mágico e retirou uma poção de recuperação da reserva de Shizuka. Quer um gole? Honestamente, ele não tinha certeza se conseguiria se recuperar totalmente dos efeitos da possessão da deusa da lua. As pálpebras de Senimi se contraíram. Mesmo sendo uma nova integrante da família Arata, ela sabia exatamente o que aquela poção significava. De jeito nenhum ela, uma nobre, beberia o suco de outra pessoa. Ela ainda tinha seu orgulho e jamais beberia aquela poção a menos que estivesse à beira da morte. Além disso, havia uma maneira mais eficiente de recarregar. O coração dela acelerou. Ainda assim, ela estava envergonhada e extremamente curiosa. Mas será que era melhor tentar? Era inevitável que isso acontecesse em algum momento. Decisão tomada. Senimi se jogou no ombro de Arata. Um luar prateado brilhou ao seu redor. Ela se transformou em sua forma elegante e majestosa e se encostou nele. Eu quero tentar. O outro jeito. A reposição mágica. A expressão de Arata se contraiu levemente. Ela estava na forma de cachorro há pouco tempo, mas ei, ele nunca disse não à sua família. Reposição mágica comece. Os cílios de Senimi tremeram quando seus lábios encontraram os dele. O calor a inundou e sua fraqueza desapareceu em um instante. Algo entrou nela. Kug. Sua respiração acelerou. Seu olhar ficou turvo. Mas em segundos ela estava totalmente recarregada. Koneko olhou fixamente para os lábios agora brilhantes de Arata, engolindo em seco enquanto seu olhar baixava. Duas palavras ecoaram em sua cabeça. Reposição mágica. O que quer que ela estivesse imaginando fez seu rosto ficar vermelho. Senimi finalmente se levantou, forçando-se a se acalmar. Ela olhou para Kuroka, sorrindo. Más notícias. Hehe, vou entrar na luta.
Bum! Uma onda aterrorizante de pressão explodiu dela. O olhar de Koneko foi atraído para ele. Sua boquinha se abriu. Tão forte. A nobreza de Arata-senpai. Todos eles eram monstros. Os olhos de Kuroka se abriram quando Senime entrou no campo de batalha. Outra classe suprema? Que tipo de sorte maldita foi essa? Ela estava sob algum tipo de estrela do infortúnio hoje? Ela tinha avaliado mal esse lugar. Ela só veio porque pensou que a cidade de Kua estaria mais segura enquanto a atenção do rei demônio estivesse em outro lugar. Mas esse lugar era um covil de monstros. Agora, com Saeko e Senime a encarando como predadoras, Kuroka levantou as duas mãos, forçou um sorriso e riu sem jeito. Talvez tenhamos tido um pequeno mal-entendido? Que tal pararmos de brigar? Na verdade, eu amo mais a paz. Senime sorriu com um sorriso de predador. Hehehe. Kuroka olhou e não hesitou. Ela ativou seu sistema de teletransporte, pronta para correr. Este lugar era uma armadilha mortal. Ela até fez uma barreira. Tentando escapar, de repente, seu ombro caiu como se uma montanha tivesse caído sobre ele. Uma voz fria sussurrou em seu ouvido. Todos os pelos do seu corpo ficaram em pé. Perigo, perigo real. Capítulo 142. Você acha que pode ir e vir quando quiser? A voz de Arata soou como um trovão na mente de Kuroka, abalando-a profundamente. Suas pupilas douradas e estreitas tremiam incontrolavelmente. O calor que irradiava da mão em seu ombro parecia ardente. Quando você entrou na minha barreira de defesa, um sentimento muito ruim tomou conta de Kuroka. Seus sentidos eram aguçados, sua visão dinâmica incomparável, e ainda assim, ela nem tinha visto o que tinha acabado de acontecer. Quebrar sua barreira, nem mesmo um rei demônio conseguiria quebrá-la tão facilmente. E aquela aura avassaladora. Não me diga, esse cara é realmente um rei demônio? Seus olhos se arregalaram em descrença. Suor frio encharcava suas costas. Um arrepio percorreu seu crânio. Com o pescoço duro, Kuroka se virou para olhar para Arata ao seu lado e forçou um sorriso torto e desajeitado. Senhor, eu não sabia com quem estava me metendo, Nia. Envio instantâneo. Ela sabia muito bem que não conseguiria escapar dessa blefando. Mas mesmo enquanto ela proferia palavras de desculpas, seus dedos se moviam lentamente. Arata olhou para baixo. O rosto de Kuroka congelou. Ele percebeu. Tarde demais para voltar atrás. Um símbolo mágico roxo escuro acendeu-se na ponta do seu dedo, espalhando-se com uma onda de energia densa e tóxica. Era uma poderosa maldição de veneno da névoa, especialmente eficaz contra demônios e yokai. Não que ela esperasse que isso derrubasse alguém do nível dele, mas mesmo um único segundo de distração seria suficiente. Só o suficiente para dar o fora daqui. Purificar. Uma voz calma ecoou em seu ouvido. Uma luz branca radiante irrompeu de Arata, varrendo tudo. A névoa venenosa recuou aterrorizada, desaparecendo instantaneamente como se nunca tivesse existido. Kuroka piscou e seu corpo enrijeceu novamente. Eu estou tão ferrado. Gatinho de rua travesso, você não está sendo muito obediente. Suas palavras soaram como julgamento divino em seus ouvidos. Sem hesitar, ela saltou para frente, deixando para trás uma imagem fantasmagórica, tentando correr para a janela com sua agilidade felina. Mas, clim, 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 correntes douradas saíram das mãos de Arata, envolvendo-a com um anel metálico. Um minuto depois, de volta ao apartamento. Kuroka, agora firmemente amarrada, abaixou a cabeça e seguiu atrás de Arata. Me perdoe, Nia. Arata estava recostada no sofá, olhando para ela. Uma das mãos segurava preguiçosamente a corrente dourada que saía de seu pescoço pálido. Um feitiço de selamento. Algo que ele aprendeu com Kikyo e Midoriko. Com o nível de poder de Arata, mesmo um demônio de classe suprema como Kuroka não tinha como se libertar. Quanto mais ela lutava, mais as correntes aprendiam. Ela já tinha aprendido isso da maneira mais difícil. Kuroka se contorceu desconfortavelmente. Essas correntes estão muito apertadas. De repente, com um puxão, a corrente apertou em volta do pescoço dela. Sua cabeça se inclinou instintivamente, olhos dourados de gato encontrando o olhar carmesim de Arata. Ela mordeu o lábio e desviou o olhar. Droga, desastre total. Quem imaginaria que o homem da Koneko era realmente do nível de um rei demônio? Se fosse alguém abaixo do nível rei demônio, ela estaria confiante de que conseguiria dominá-lo. Mas rei demônio era rei demônio por um motivo. Ela lançou um olhar de soslaio para Koneko com uma expressão complexa. Você realmente sabe como escolher um homem Shirone. Koneko piscou. Ela não entendeu bem o olhar que sua irmã estava lhe dando, mas ela sabia que Arata-senpai era incrível. Koneko olhou para Arata com seus olhos dourados cheios de admiração. Até mesmo sua invencível irmã mais velha foi derrotada tão facilmente. Ele era realmente um rei demônio? Como o irmão mais velho do presidente. A compreensão a atingiu como um tijolo. Foi ainda mais chocante do que reencontrar sua irmã. Kuroka, que diabos? Ela olhou para Koneko, incrédula. Sua irmã mais velha está sendo amarrada pelo seu homem agora mesmo, sabia? Você não deveria estar um pouco mais preocupada? Talvez fosse o olhar que ela estava dando a ela, mas Koneko finalmente voltou sua atenção para Kuroka. Kuroka imediatamente começou a fazer sinais desesperados com os olhos. Vamos, ajude sua irmã. Implore por misericórdia ao seu homem. Koneko desviou o olhar sem jeito, resmungando baixinho. É, culpa da irmã. Kuroka, miau miau miau? Seu coração disparou e seu rosto ficou incrédulo. Koneko, você está mesmo do lado dele? Ai, isso dói. Demais. Meu coração fraco não aguenta. Claro, embora Koneko tenha tido um passado difícil em parte por causa dela, Kuroka ainda era sua irmã mais velha. Não tem como ela não se importar. Koneko hesitou e então estendeu a mão e puxou a manga de Arata, com a voz suave e preocupada. Senpai, por favor. Arata afagou gentilmente sua cabeça e disse calmamente, relaxe. Pelo seu bem, não vou matá-la. Matá-la? Tanto Koneko quanto Kuroka congelaram no local. Já ficou tão sério assim?
Kuroka sentiu que ia desmaiar devido ao estresse. Graças a Deus ele é o homem da minha Shirone. Caso contrário, a irmã mais velha estaria vendo Shirone da vida após a morte. Claro, Arata estava apenas assustando-os. Com o poder de Kuroka como um demônio de classe suprema, ela seria uma grande ajuda para sua família. Arata estreitou os olhos. No entanto, você pode evitar a pena de morte, mas não a punição. Kuroka não hesitou em abaixar a cabeça. Aguardo suas ordens. Quando ela percebeu a enorme diferença entre eles, ela se adaptou rapidamente. Afinal, ela tentou correr. Koneko também não discutiu. Na verdade, ela pareceu até um pouco solidária. Se o senpai dela não fosse forte, quem sabe o que a irmã dela poderia ter feito. Ela definitivamente precisava de uma boa lição. Arata, vendo isso, convocou uma peça maligna. Então, torne-se meu servo, Kuroka. Os olhos de Kuroka se arregalaram. No momento em que a peça maligna apareceu, ela teve um mau pressentimento. Sem chance. Ela vai mesmo se tornar serva de alguém novamente? Seu olhar ficou complicado, sombras de velhas memórias brilhando atrás de seus olhos. Senime ao lado estalou a língua. Outro bichinho de estimação? Pelo menos é outro gato e não alguém especial como eu, certo? Koneko notou a peça maligna na mão de Arata e entendeu. Ah, então Arata está adicionando uma irmã à sua nobreza. Se a irmã perder o controle, seus poderes ficarão instáveis, ela alertou, um pouco preocupada. As coisas que Kuroka fez no submundo ainda estavam frescas em sua memória. Ela não queria que sua irmã machucasse seu senpai um dia. Não se preocupe. Quando ela se juntar à minha nobreza, isso não será um problema. Além do mais, Arata sorriu de repente. Com o poder da sua irmã, você acha que ela pode realmente me ameaçar? Ok, isso é justo. Pensando em quão poderoso Arata era, Koneko finalmente relaxou. Tornando-se membro da nobreza do senpai, ela colocou a mão sobre o peito, sentindo-se um pouco deprimida. Porque parece que minha irmã chegou antes de mim. A expressão de Kuroka permaneceu sombria por um tempo, então, de repente, ela deu uma risada baixa. Seus olhos dourados se fixaram em Arata. Tem certeza de que quer me levar? Suas pupilas semicerradas brilhavam com algo ilegível. Ela sorriu. Você não sabe. Sou um demônio perdido da classe SS, oficialmente listado como altamente perigoso pelo submundo. Se você me acolher, estará pedindo um mundo de problemas. Ela o encarou estranhamente curiosa. Curioso para ver que tipo de decisão Arata tomaria. Que tipo de expressão ele mostraria. Mesmo que ele seja tão forte quanto um rei demônio. Certamente ele não pode simplesmente ignorar as regras do submundo, certo? Há 4 rei demônio lá embaixo. Ele estava realmente pronto para ir contra todos eles. Por ela? Arata não respondeu. Apenas sorriu. Rasgar. De repente ele rasgou o kimono dela, e antes que Kuroka pudesse reagir, enfiou a peça maligna no peito dela. Sua mente ficou em branco. A resposta era clara. Seu coração começou a bater incontrolavelmente. Uma emoção que ela nunca havia sentido antes explodiu dentro dela. Ele realmente fez isso? Mesmo quando a peça maligna se fundiu ao seu corpo, ela não conseguiu se libertar. Buf, buf. Sua respiração ficou irregular, seus olhos ficaram atordoados enquanto ela olhava fixamente para o rosto de Arata. Seria confiança? Outra coisa? Seja lá o que for, Kuroka não pôde deixar de pensar. Esse homem não se sente tão mal, Nia. Ponto. Capítulo 143. Dentro do apartamento de Arata. Nada mal, Nia. Kuroka estava ajoelhada no chão, sua figura atraente destacada pelas correntes enroladas em seu corpo, exibindo orgulhosamente suas curvas. Atrás dela, seu rabo de gato balançava suavemente, um sinal de sua alegria com seu novo dono. O tipo de ousadia necessária para desafiar todo o submundo. Nia. Só de imaginar isso ela se arrepiou. Alguma coisa está prestes a explodir, Nia. Esfregando as coxas ansiosamente, as pupilas douradas e estreitas de Kuroka permaneceram fixas no rosto de Arata, como se ela o estivesse gravando em sua alma. Os filhos deles definitivamente seriam poderosos, certo? Os olhos dela brilharam com o pensamento. Ela queria ter filhos com ele, Nia. Sim, Kuroka estava entrando no cio. Sem chance. Koneko se levantou de repente e enfiou a mão no peito de Kuroka, tentando arrancar a peça maligna que Arata havia incrustado nela. Mas uma vez que uma peça está lá dentro, você não pode simplesmente retirá-la, especialmente não desse jeito. A mana vai causar problemas para o senpai, disse Koneko com firme determinação. Graças ao lembrete anterior de Kuroka, ela finalmente se lembrou. Sua irmã era uma criminosa procurada no submundo. Se senpai se tornasse seu mestre, ele definitivamente atrairia muita atenção indesejada. Mesmo procurando sem encontrar a peça, Koneko mordeu o lábio. Sabia que já era tarde demais. E agora? Ela parecia perdida, tomada pela culpa. Tudo começou por causa dela. Se senpai se machucasse por causa disso, ela nunca se perdoaria. Kuroka, irritada por ter seu humor arruinado, revirou os olhos e recuou para evitar as apalpadelas persistentes de Koneko. Tire as mãos, Nia. Essa parte agora pertence ao mestre, sabia? Mestre. Koneko se contraiu, seu rosto ficou inexpressivo enquanto ela olhava para Kuroka, incrédula. Você já o chama de mestre? Não foi um pouco rápido demais? Kuroka não se importava com a aparência da irmã. Ela rastejou pelo chão de joelhos, escorregando até os pés de Arata e então, enterrou o rosto na perna dele, esfregando-se para cima e para baixo enquanto o cheirava como um gato leal. Ela parecia o bichinho de estimação perfeito. Koneko. Sinos de alarme internos tocando perigo. Arata também pareceu um pouco surpreso. Ele não esperava que a atitude dela mudasse completamente de 180 graus tão rápido. Bem, se ela ia ser tão obediente agora, não havia necessidade de continuar punindo-a. Com o pensamento ele lançou o feitiço de ligação. Kuroka piscou ao sentir as restrições em seu corpo desaparecerem, então percebeu que as correntes douradas ao seu redor estavam se dissolvendo em luz. Os olhos dela brilharam.
Então, com um brilho travesso, ela agarrou uma das correntes soltas que Arata ainda segurava e se levantou, sussurrando calorosamente em seu ouvido. Mestre, você não precisa desfazer isso, ok? Você pode usá-lo como quiser. Nia, a pálpebra de Arata se contraiu. Esse aqui realmente sabe tocar. Koneko, enquanto isso, apenas olhava fixamente para sua irmã. Irmã pervertida. Embora por trás da expressão inexpressiva ela ainda estivesse profundamente preocupada. Bater. Uma mão gentil pousou em sua cabeça. Koneko olhou para cima. Não se preocupe, disse Arata calmamente. Era apenas o submundo. Seu objetivo era muito maior que isso. Então, de repente, Arata sentiu algo molhado em seu ouvido. Uma língua rosada estava se mexendo como um gatinho curioso. Pelo canto do olho, ele viu Kuroka com seus olhos dourados estreitados. Mestre, seu cheiro? Você já fez isso com outra mulher, Nia? Kuroka estava um pouco amargurado por dentro. Droga, ela estava atrasada. Alguém já havia engravidado do filho dele? Ao lado, Senime se aproximou com um olhar irritado, empurrando a cabeça de Kuroka com um olhar penetrante. Seu gato furtivo. Ela não esperava que há apenas um momento essa mulher estivesse pronta para lutar até a morte ou escapar a qualquer custo. Agora, de se tornar a família de Arata, ela se transformou em uma bagunça pegajosa e sedutora. Kuroka não ficou brava. Em vez disso, ela sentiu o cheiro de Senime e seus olhos brilharam de malícia. Não é você, cachorro perdedor, Nia. O cheiro de Senime não estava presente no de Arata. Claramente, ela ainda não havia reivindicado nada. Cachorro perdedor? Senime pescou, confusa. Ela franziu a testa, começando a entender. Após identificar Senime como uma ameaça, Kuroka a ignorou completamente e voltou sua atenção para Arata com olhos sensuais. Sua lealdade repentina não se deveu apenas à força de Arata ou à sua coragem em enfrentar o submundo. Havia algo mais. Aquela peça maligna que ele deu a ela era definitivamente diferente daqueles do submundo. Só de pensar nisso, seus olhos brilharam de curiosidade. Quando o inseriu, ela sentiu algo se romper dentro dela. Algo desconhecido havia sido adicionado dentro dela. Seu Yojutsu e Senjutsu ficaram visivelmente mais estáveis. Que diabos foi isso? Ela pareceu confusa. Arata apontou para o peito dela. Ela olhou para baixo. Nia, tem algo escrito aí agora? Seus olhos se arregalaram em choque. Mas o peito dela era muito grande, ela não conseguia enxergar direito. Então ela abriu a blusa, revelando as informações da bênção para que Arata pudesse ler para ela. A Kuroka. Classificação: Demônio de classe suprema. Posição: Bispo. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: Força e 0. Agilidade e 0. Resistência e 0. Magia e 0. Habilidade de posição: Resistência mágica. Habilidades únicas: Ressonância Yokai Sábio e Demônio da Calamidade. Ressonância Yokai Sábio estabiliza a fusão da energia Yokai e Senjutsu. Todos os ataques baseados em Yokai infligem o efeito corrosão de Ki, enfraquecendo gradualmente a resistência mágica do inimigo. Demônio da Calamidade. Chamas Yokai do Sábio Caído. Um fogo que nasce da mistura de energia pura de Senjutsu e energia Yokai corrompida. Pode queimar almas e estruturas espaciais. Vórtice de reversão. Implanta um domínio que reverte a força à relação de causa e efeito entre o atacante e o alvo. A duração depende do poder mágico do usuário. Todos os ataques direcionados ao usuário têm 50% de chance de serem refletidos de volta para o conjurador. Transformação demoníaca, Deus Gato da Calamidade. Habilidades de desenvolvimento. Maestria em Yojutsu. Aumenta enormemente a taxa de sucesso de técnicas do tipo maldição. Forte contra inimigos do tipo sagrado. Resistência a maldições. Completamente imune a ataques baseados em maldições. Converte 30% das maldições absorvidas em reservas de energia Yokai. Almas em chamas e estruturas espaciais? Arata levantou uma sobrancelha. Nada mal, outra contramedida no arsenal. Vórtice de reversão. É uma pena que seja baseado em probabilidade. Balançando a cabeça, Arata continuou lendo. Habilidade de desenvolvimento. Maestria em Yojutsu. Perfeitamente alinhado com o crescimento de Kuroka. Eficácia especial contra inimigos do tipo sagrado? Então agora finalmente tem um efeito anti-anjo? Arata calculou mentalmente seus atributos de ataque especial. Habilidades anti-demônio. Até onde você consegue contar? Atributos antissagrados. Apenas um. Tis. Sua expressão ficou um pouco estranha. Nesse ritmo, limpar as 3 grandes facções pode não estar tão longe se ele obtiver mais efeitos antissagrados. Ele então se concentrou nas mudanças em seu corpo. Sua magia havia surgido novamente, e ele agora tinha acesso ao Senjutsu. Sem mencionar as barreiras, magia, maldições e todos os tipos de artes secretas estranhas que Kuroka dominava. Parecia que ele não estava longe de subir de nível. Ele abriu seu painel de status. Nenhuma mudança de nível. Ainda na classe Rei Demônio. Quando é que eu vou ser um super demônio, hein? Depois de verificar sua condição, Arata explicou brevemente as habilidades concedidas por sua bênção e como o sistema funcionava. Koneko inclinou a cabeça levemente. Por quê? Não consigo ouvir nada. Algum tipo de técnica secreta de transmissão? Do outro lado, os olhos de Kuroka brilhavam de excitação. Niahahara. Algo tão bom assim realmente aconteceu? Suas mãos tremiam levemente. Desde que se tornou uma demônio de classe suprema, ela só conseguiu refinar suas técnicas. Seu poder fundamental não melhorou muito. Ela sempre sentia como se tivesse atingido o teto. Mas agora, ela tinha a chance de subir ainda mais alto do que jamais imaginou. Uf. Ela ofegava, suas pupilas tingidas com veias vermelhas. Excitação. Êxtase. Como esperado. Essa peça maligna era especial. Não, seu novo mestre, Arata, era especial.
Um brilho fraco e sensual surgiu nos olhos de Kuroka enquanto ela olhava para Arata. Mestre, ela ronronou, sua voz carregada de uma doçura rouca e um sotaque provocador. Você quer ter um filho comigo? A reação de Koneko foi imediata. Ela pulou na frente de Arata com um olhar sério. Não vou deixar você levar o senpai. Nia. Kuroka piscou e então levou um dedo aos lábios. Mas, eu já sou dele, sabia? Koneko enrijeceu-se. Seus olhos se voltaram para o peito de Kuroka, onde leves marcas eram visíveis. Ela franziu os lábios. Isso era algum tipo de segredo entre os nobres de Arata? Ou seria um brasão exclusivo deles? Por um momento, ela sentiu um pouco de ciúmes da irmã. Ela chegou aqui primeiro. Mesmo assim, Kuroka havia saído na frente. Seu humor piorou um pouco. Enquanto isso, Yogetsu Senimi estava discutindo com Kuroka novamente. Por algum motivo, ela simplesmente não suportava aquele maldito gato. Gato safado. Gatinho sem vergonha. Gato ladrão. E agora ela quer ter um filho do Arata-sama. Hehe, até parece. Sua linhagem merece se misturar com a de Arata-sama? Se alguém deveria ter filhos dele, deveria ser ela, a nobre princesa dos Inu Yokai. Enquanto Koneko mergulhava em um transe silencioso e Senimi discutia com Kuroka. Um leve cutucão nas costas de Arata chamou sua atenção. Buzujima Saeko piscou para ele, então se inclinou para perto, sua voz um sussurro sensual. Mestre, eu gostaria de tentar algo novo. Seu olhar se voltou para a corrente dourada na mão de Arata. Arata levantou uma sobrancelha. Ele a levantou e foi para seu quarto. No momento seguinte, um som alto e agudo ecoou pela casa, assustando os três na sala de estar. Koneko saiu do seu transe, seu corpo ficou tenso. Aquela era a voz da Saeko-senpai? Kuroka estalou a língua divertida. Tique, olha o que você fez. Deveria ter sido eu. Senimi, por outro lado, estreitou os olhos perigosamente. Ela não se importava com os outros, mas esse maldito gato. Ela precisava ficar longe de Arata. Enquanto isso, Koneko, incapaz de resistir mais, começou a dar sinais de estar no cio. Ao ver isso, Kuroka rapidamente lançou um feitiço para ajudá-la a se recuperar. Sem dizer mais nada, Koneko saiu correndo da sala com o rosto vermelho. Se ela ficasse mais tempo, ela estava com medo de não conseguir se controlar. Capítulo 144. Academia Kuo, Clube de Pesquisa Oculta. Ao ver a figura de Koneko aparecer, Rias ergueu as sobrancelhas, surpresa. Voltou tão cedo hoje? Koneko apertou os lábios e soltou um baixo. Rias franziu a testa levemente e olhou para Keno, trocando um olhar. Alguma coisa está errada. A Keno assentiu sutilmente. Como Koneko não dizia nada, eles não podiam exatamente bisbilhotar. Koneko levou um momento para se acalmar, mas ainda parecia em conflito. O presidente e os outros provavelmente ainda não sabem, certo? Sobre o poder do Senpai Arata. E não apenas seu poder, mas também o de seus familiares. Incluindo sua irmã, isso faz 3 demônios de classe suprema. Isso é basicamente o mesmo que os 4 grandes reis demônio do submundo. Só de pensar nisso, Koneko se sentiu abalada novamente. Como o Senpai conseguiu fazer isso? Ela se lembrou de quando ele estava apenas no nível de demônio de classe média. E agora, tão rápido, ela respirou fundo, debatendo se contaria ou não ao presidente. Se Rias descobrisse, ela definitivamente ficaria chocada. Ela então pensou em Kuroka. Se notícias sobre sua irmã vazassem, isso poderia causar problemas para Senpai, mesmo que ela confiasse completamente em Rias e Akeno. Sim, é melhor guardar isso para si mesma por enquanto. No dia seguinte, Arata saiu do quarto sentindo-se revigorado. Ontem com a Saeko? Suave pra caramba. Kuroka praticamente se teletransportou como um gato que sentiu o cheiro, cheirando com um olhar levemente ressentido nos olhos. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, a cabeça de um cachorrinho surgiu de debaixo da camisa de Arata e a encarou com um olhar inexpressivo. Miau? Kuroka estremeceu. Quando você entrou aí escondido? Hyogetsu Senimi bufou friamente e nem se deu ao trabalho de responder, mantendo sua aura indiferente de sempre. Kuroka apenas revirou os olhos e torceu o nariz. Você nem vai se juntar a eles, então qual o sentido de ficar aí? Vira-lata inútil. Se fosse ela já teria entrado há muito tempo. Kuroka começou a pensar profundamente. Talvez, seja um plano. Ela tinha acabado de se juntar à família ontem e levou algum tempo para entender toda a situação. Além de todo o plano de invasão mundial de cair o queixo, havia aquela situação do harém. Um harém legítimo e completo. Havia ainda mais de 3 milhões de lolis que cresceriam um dia, e todas estariam esperando sua vez. Se for um por um, quando diabos chegará a vez dela? Hora das atividades em grupo. Claro, não tem como ela acabar na mesma cama que aquela garotinha. E definitivamente não como aliados. As pupilas douradas de Kuroka brilharam maliciosamente, e um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Aliados, no entanto. A primeira que me veio à mente foi Shirone. Irmãs trabalhando juntas? Uma combinação imparável. Ela sabia exatamente o que sua irmã sentia por Arata. Toda aquela história das orelhas aparecendo assim que ele tocava a cabeça dela, e o rabo se contraindo quando a mão dele deslizava para baixo. Kuroka viu tudo isso com seus próprios olhos ontem. Shirone se tornou completamente o animal de estimação de Arata. Mas Kuroka estava totalmente bem com isso. Linhagens fortes precisam de mais luta de cama. E o mais importante, o poder avassalador do seu mestre. Desde conceder bênçãos até conceder habilidades demoníacas especiais, para invadir mundos e saquear o multiverso. Antes de conhecê-lo, ela nem conseguia imaginar algo assim. Agora que ela está com ele, ela não consegue nem pensar o quão alto ela pode chegar. Ela veria as maravilhas de outros mundos. Só de pensar nisso ela sentiu arrepios na espinha. Seu desejo de continuar a linhagem de seu mestre estava ficando mais forte a cada segundo. Nia. Ela teve que puxar sua irmã Shirone para o harém, para o círculo familiar.
Como irmã mais velha, era seu dever guiar a irmã mais nova no caminho certo. E seguir o mestre. Esse é definitivamente o verdadeiro caminho da vida, Nia. E quanto àquela tal princesa da destruição de cabelos carmesim? Totalmente ridículo. Ela não vale nem um fio de cabelo do mestre. E sobre Shirone ainda ser menor de idade. Kuroka piscou, batendo o dedo no queixo e murmurando para si mesma. Talvez possamos deixar Shirone usar as mãos um pouco. Pelo menos ela sentiria que está participando. Nia, tarde, Academia Shushin. Clube de pesquisa sobrenatural. Arata de repente recebeu uma mensagem. Kikyo, mestre, capturamos Kibutsuji Muzan com sucesso. Arata piscou surpreso. Kazumigaoka Utaha. Aquela coisa nem parecia tão inteligente assim. Parecia que ele tinha sido enganado com muita facilidade. Mundo do caçador de demônios. Muzan ficou preso dentro de uma barreira que irradiava energia de purificação. Seu rosto estava tão escuro e distorcido como sempre. Esse culto demoníaco que apareceu de repente basicamente passou por cima do ecossistema demoníaco como um desastre natural. Como o rei demônio, ele não deveria ter ficado parado assistindo. Mas essas mulheres, cada uma delas é mais assustadora que a outra. O que mais ficou em sua mente foi a cena da morte de Lua Superior 6. Uma mulher segurando um livro preto acenou casualmente com a mão em direção à Lua Superior 6. Um raio, como um castigo divino vindo dos céus, caiu. Golpe direto. Um golpe. A Lua Superior 6 foi completamente aniquilada. Toda essa história de não morrer a menos que seja exposto à luz do sol ou cortado por uma lâmina de Nichiren. Totalmente inútil contra essas mulheres. Então, tudo que Muzan pôde fazer foi ficar ali, impotente, observando seus subordinados caírem um após o outro. Pois bem, é melhor usá-los para testar os limites deste culto demoníaco. De qualquer forma, esse era o plano dele. Na pior das hipóteses, ele sempre poderia se esconder por mais algumas centenas de anos. Tinha tempo de sobra. Ele até trouxe um dos seus panfletos de volta para o Castelo Infinito. Quem diria? Aquele pedaço de papel comum e simples poderia realmente invocar um bando de demônios. Ele nem teve tempo de reagir antes que começassem a gritar, pelo culto do demônio, por espalhar a vontade do Senhor Arata, enquanto o empacotavam como se fosse bagagem. E essa barreira, coisa maldita, irradiava uma energia semelhante à do sol que o fazia se sentir absolutamente miserável. Se ele tentasse forçar a saída, ele morreria. Seus instintos gritavam com ele. Kosho Shinobu olhou para Kibutsuji Muzan, completamente derrotado, preso dentro da barreira, com os olhos vazios de descrença. Ultimamente parecia que ela estava vivendo um sonho. Desde quando demônios são tão fracos? Por 1000 anos. O corpo de caçadores de demônios lutou desesperadamente contra Kibutsuji Muzan, mas nas mãos do culto do demônio, ele não parecia diferente de um demônio qualquer de nível inferior. Depois de hoje, não haveria mais demônios neste mundo? Será que seu ódio há tanto tempo acalentado finalmente seria satisfeito? Mana? Shinobu virou-se inexpressivamente para sua irmã, Kosho Kanai. Kanai sorriu gentilmente, dando-lhe um tapinha na cabeça. Tudo isso é graças ao Sr. Arata. Sim. Shinobu assentiu seriamente. Clube de pesquisa sobrenatural. No momento em que Muzan foi capturado, o progresso da invasão mundial do mundo Demon Slayer disparou. Mas, 73,23%. Quando atingiu esse número, o progresso ficou bem mais lento. O resto levaria tempo para ser resolvido. Alguns dias depois. Cidade de Kuo. Kuroka se escondeu no topo das árvores, estendendo a mão em direção à garota que ela acabará de chamar. Shirone, estou aqui para te buscar, Nia. Koneko. Capítulo 145. Mundo do Caçador de Demônios. Na sede principal do culto diabólico de Arata. Pela primeira vez, Arata atravessou o portal dimensional, chegando ao seu próprio santuário religioso. Kikyo deu um passo à frente respeitosamente. Senhor Arata. Enquanto isso, Kosho Shinobu e os outros observavam Arata com curiosidade, sussurrando em seus corações. Então este é o deus demônio? Kanroji Mitsuri inclinou a cabeça e sussurrou timidamente. Para que eu também possa me casar com um deus? Tudo que ela sempre quis foi encontrar um homem forte que pudesse aceitá-la e passar a vida com ele. E agora? Ela realmente se tornaria a noiva de um deus. Não só o desejo dela se realizou, como também superou suas expectativas. Corando como uma maçã madura, Mitsuri timidamente cobriu o rosto, lançando olhares furtivos para o belo deus de vez em quando, e soltando pequenos gritos de excitação. Shinobu, essa garota apaixonada, é realmente doloroso de assistir. Sentindo que precisava intervir, Shinobu a lembrou. É uma sacerdotisa, não uma noiva. É? Mitsuri pareceu confusa. Qual é a diferença? Shinobu abriu a boca, e depois fechou-a novamente. Falando com precisão, sim, não houve muita diferença. Isso é tão incrível, tão incrível. Mitsuri abraçou Shinobu de repente, parecendo super feliz. Poder servir a Deus junto com você, Shinobu, parece um sonho. Argue essa vaca. Sentindo o ataque em forma de onda vindo do peito de Mitsuri, Shinobu revirou os olhos. Ainda, servindo a Deus junto com sua amiga que é como uma irmã. Esse pensamento fez o coração de Shinobu disparar também, e sua mente começou a vagar por um território muito profano. Depois de dar uma volta pela base principal, a atenção de Arata se voltou para os novos membros da família que Kikyo e os outros haviam recrutado de todo o mundo do Demon Slayer. Kosho Shinobu, Kanroji Mitsuri, Tsuyuri Kanao. Até Nezuko e Makomi estiveram aqui. Arata ergueu uma sobrancelha. Tão rápido, Utaha deu de ombros. É tudo graças ao seu pequeno exército de lolis diabólicas. Eles eram extremamente dedicados quando se tratava de recrutar futuros membros para o harém de seu senhor. Sempre que suas peças malignas brilhavam para guiá-los, essas pequenas lolis apareciam como gafanhotos. Nenhum alvo em potencial conseguia escapar. Bom trabalho. Arata fez um grande sinal de positivo. E ai,
O Sr. Arata nos elogiou. As lolis diabólicas saltitavam alegremente. Ajudar o Sr. Arata, ser elogiado pelo Sr. Arata. Isso já era o suficiente para fazê-los se sentirem totalmente realizados. Bem, o que eles poderiam fazer? Eles ainda não tinham idade suficiente. Ao contrário de Kikyo, elas não podiam se tornar as noivas das donzelas do santuário de Arata. E havia muitos deles. Então, eles já estavam competindo ferozmente entre si. Quanto mais eles fizessem por Arata, maior seria sua classificação. As lolis estabeleceram suas próprias regras internas. Atualmente, Kaio Senju e Tina Sprout estão empatadas pela primeira posição. Seguindo de perto estavam Inju Aihara, Asaka Mibu, Otaru Kouro e outros. Quanto a Fuse Midori, ela era o bichinho de estimação de Arata. Ela nem fazia parte da competição deles. Não demorou muito para que Arata começasse a realizar a cerimônia de reencarnação para eles. Nós temos que nos despir? Shinobu gritou olhando para sua irmã Kanao. Será que esse era mesmo o primeiro passo para se tornar uma sacerdotisa? Foi meio intenso. Kanao apenas deu um sorriso gentil e sussurrou, faça o seu melhor, Shinobu. Fazer o meu melhor? Era para se despir mais rápido? Ou se despir mais completamente? Mitsuri, já vermelha como um tomate, hesitou com vapor praticamente saindo de sua cabeça. Esta já é a câmara nupcial? Tremendo, ela pegou suas roupas. Bem, acho que faz sentido. Eu não posso ficar sem tirar minhas roupas se formos para a câmara nupcial, certo? Determinada a se tornar a verdadeira noiva de Deus, Mitsuri puxou com força. Rasgar. O som de tecido rasgando ecoou nos ouvidos de todos. Mitsuri piscou, e então olhou para baixo. KYA. Em pânico, ela rapidamente se agachou, tentando se cobrir. Ela foi muito forte com aquele puxão. Tudo está claro agora. Shinobu. Ela olhou para Mitsuri com sentimentos complicados. Garota, você tirou a roupa rápido e limpo, hein? Com Mitsuri assumindo a liderança, todos os outros relaxaram um pouco. Quando alguém dá o primeiro passo, as coisas sempre ficam mais fáceis. Shinobu, corando loucamente, tirou timidamente a blusa também. Arata também não evitou olhar, observando calmamente a beleza tímida de suas donzelas do santuário. Afinal, agora eram todos dele. Logo, as novas donzelas do santuário se alinharam cuidadosamente, esperando que Arata lhes concedesse sua bênção. Shinobu cruzou os braços para cobrir suas partes importantes, suas orelhas queimando em vermelho. Isso ainda foi muito constrangedor. Arata deu um passo à frente. Começando com Mitsuri Kanroji. Olhando-a rapidamente, suas curvas deslumbrantes foram totalmente exibidas diante dele. Ela realmente foi a mais honesta aqui. Mitsuri disse nervosamente, se Senhor Deus. Eu sou muito fácil de alimentar. Arata sorriu, entendendo suas preocupações. Ele possuía vários mundos. Ela realmente achava que ele não conseguiria alimentar uma comilona como ela? Relaxa. Não importa o quanto você coma, eu aguento. Ao ouvir isso, os olhos de Mitsuri brilharam. Ela foi aceita pelo Senhor Deus. No segundo seguinte, Arata pressionou uma peça maligna em suas costas lisas. Os olhos de Mitsuri se arregalaram. Algo está entrando em mim. Jin, você obteve o membro da família, Mitsuri Kanroji. Jin, seu membro da família, Mitsuri Kanroji reencarnou como um demônio especial. Arata levantou uma sobrancelha, surpreso. Então verifiquei as informações sobre sua bênção. O Kanroji Mitsuri. Classificação, demônio de classe baixa. Raça, demônio. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas, força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas, respiração do amor, detalhes omitidos, força sobre-humana e demônio músculo. O força sobre-humana, a densidade muscular é 8 vezes maior que a de um ser humano normal. Quando os músculos aumentam, o poder de ataque dobra. Grande aumento de apetite. O crescimento da força acelera. O crescimento da resistência acelera. E demônio músculo, veias de força, fibras musculares sobrecarregadas. Fornalha de carne, transforma sangue derramado de ferimentos em vapor de creatina de alta temperatura, queimando continuamente os inimigos dentro do alcance. Forma do demônio, ascensão do núcleo de carne. Demônio músculo, Arata coçou o queixo, sentindo como se estivesse tendo uma estranha sensação de déjà vu. Por algum motivo, o rosto de Mikasa do Aote surgiu em sua cabeça. De jeito nenhum, certo? Balançando a cabeça para clarear os pensamentos, ele copiou as informações sobre a bênção de Kanroji Mitsuri e entregou a ela. Então, Arata prosseguiu com o ritual de reencarnação para os outros. Desta vez foi a vez de Shinobu Kosho. No momento em que a mão de Arata tocou sua pele, Shinobu estremeceu levemente por reflexo. E então ela vivenciou exatamente a mesma coisa que Mitsuri. Seu corpo antes delicado agora estava transbordando poder. E Kosho Shinobu. Classificação, demônio de classe baixa. Raça, demônio. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas, força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas, respiração de inseto omitido veneno do demônio? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Ikosho Shinobu. Classificação, demônio de classe baixa. Raça, demônio. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas, força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas, respiração de inseto omitido veneno do demônio? Veneno do demônio, imune a todos os danos do tipo veneno.
Análise tóxica. Durante o combate, analisa instantaneamente as toxinas e fraquezas do inimigo, aumentando a taxa de detecção de pontos fracos em 50%, enquanto otimiza automaticamente seus próprios venenos. Prisão de agulhas fantasmas. Condensa o veneno em centenas de agulhas invisíveis que se prendem a pontos vitais e perseguem o alvo automaticamente, causando dor intensa e paralisia nervosa ao impacto. Transformação demoníaca. Forma do demônio Venom imortal. Olhando fixamente para suas próprias informações de bênção, Shinobu ficou perplexa. Então esse é o segredo por trás de como Lady Kikyo e os outros conseguem matar demônios facilmente. A bênção de um deus, hein? Um pouco mais tarde, Arata terminou de reencarnar todas as pessoas talentosas do mundo Demon Slayer em sua família. Como esperado, todos eles acabaram sendo demônios de classe baixa. Com exceção de Mitsuri e Shinobu, todos os outros eram apenas demônios comuns. Nezuko adquiriu uma habilidade chamada Inokami Kagura, a dança do deus do fogo. Como sacerdotisa de um deus diabólico, ela despertou uma habilidade ligada ao conceito do deus do fogo. Sério? Difícil julgar. Brincadeiras à parte, Arata sabia que isso estava relacionado apenas à respiração solar. Com isso, o progresso da invasão do mundo Demon Slayer ultrapassou oficialmente a marca de 80%. Ao mesmo tempo, o espaço interno das peças malignas passou por outra mudança. Arata levantou uma sobrancelha e abriu seu painel. Seu nível ainda era mostrado como classe Rei Demônio. O feedback de um bando de demônios de classe baixa foi como jogar uma pedra no oceano, sem ondas, sem ondulações. Embora o nível exibido não tivesse mudado, Arata tinha certeza de que sua força real já havia ultrapassado a classe Rei Demônio. Com o feedback de demônios de nível superior e o aumento de nível de sua família, seu poder crescia constantemente. Mesmo que os demônios de classe baixa não lhe oferecessem muito crescimento agora, quando chegassem à classe média, eles ainda lhe dariam feedback. Com o tempo, Arata sentiu que já estava chegando ao limite da classe Rei Demônio, basicamente o que você chamaria de Super Demônio. Depois de verificar seu próprio status, Arata entrou no mundo espacial de suas peças malignas. Como de costume, as lolis da constelação o cercaram enquanto ele verificava as posições das novas peças da família do mundo Demon Slayer. Uma nova habilidade semelhante ao Códex do Genoma Gastria Fator Genoma surgiu lentamente. Então toda vez que eu invado o mundo ganho uma nova habilidade? Arata levantou uma sobrancelha, um pouco surpreso. Mas então ele se perguntou: por que não recebi nada do mundo Apocalipse? Não valeu a pena? Balançando a cabeça, Arata voltou sua atenção para a nova habilidade. Einokami Kagura. Obtém o poder do Sol. Julgamento do Sol. Condensa 1000 anos de fé em um único golpe solar que ignora todas as defesas. O Sol, hein? Os olhos de Arata brilharam. Ele estendeu um dedo e concentrou seu poder mágico. Um fio de magia escaldante flutuou na ponta do seu dedo. Esfregando o queixo, Arata murmurou: isso significa que agora tenho propriedades anti-vampiros? Olhando para cima, ele viu um brilho vermelho fraco e frágil flutuando no espaço estrelado como uma vela ao vento. Então isso conta como sol. O canto da boca de Arata se contraiu. Ainda assim, tudo estava indo na direção certa. O mundo Black Bullet lhe deu o poder do zodíaco. Agora o mundo Demon Slayer lhe deu o poder do sol. Um brilho estranho brilhou nos olhos de Arata enquanto ele olhava para o céu estrelado da peça maligna. Cedo ou tarde, ele transformaria o espaço dentro das peças malignas em algo verdadeiramente completo. Arata permaneceu um pouco mais, olhando fixamente para o chamado sol. Então olhou para o zodíaco. Tis. Cada signo do zodíaco tem sua própria guardiã Loli, mas o sol não tem nada? Totalmente inaceitável. Tenho que enfiar alguém aí. Ao retornar do espaço Peças Malignas, Arata descobriu que os novos membros de sua família haviam trocado de roupa para sacerdotisas. O que é isso? Levantando uma sobrancelha, ele olhou para Kikyo com um olhar questionador. Kikyo sorriu gentilmente e explicou: as novas donzelas do santuário estão se preparando para realizar uma dança Kagura para o Senhor Arata, na esperança de ganhar seu favor. O interesse de Arata foi despertado. Sentado ereto em seu trono, sua voz ganhou um traço de majestade. Então, deixe-me ver o que você tem. Enquanto suas palavras saíam, Shinobu e os outros trocaram olhares antes de entrarem em ação. Nezuko, vestida com uma blusa branca e uma cama carmesim, segurava sinos nas mãos. Quando ela balançava levemente os pulsos, os sinos soavam em camadas, e fitas coloridas flutuavam graciosamente com seus movimentos. Mitsuri usava um traje sem mangas de sacerdotisa que destacava sua força. Segurando uma espada, seus movimentos eram poderosos e ousados. O arco que sua lâmina cortava no ar parecia capaz de aniquilar todo o infortúnio. Os outros também não ficaram atrás, cada um exibindo suas próprias danças, todas fluindo lindamente diante dos olhos de Arata. Como a sacerdotisa mais próxima de Arata, as habilidades de Kikyo na dança Kagura estavam em outro nível. Para agradar ainda mais Arata, ela até criou sua própria dança única, a sagrada dança da vara. Segurando uma vara sagrada, a expressão de Kikyo era solene e digna enquanto ela media cuidadosamente seu comprimento, oferecendo o mais alto ritual de purificação. Ao ver a apresentação de Kikyo, as novas donzelas do santuário recrutadas ficaram todas atordoadas. Corando furiosamente, eles secretamente observavam cada movimento dela, estudando em detalhes os passos adequados para agradar seu deus. O rosto de Kanai ficou levemente vermelho enquanto ela apertava os lábios, entrelaçando as mãos nervosamente. Mas havia um traço de determinação que brilhou em seus olhos. Servir a um deus, esse era o dever de uma sacerdotisa. Ela respirou fundo, deu alguns passos à frente e falou com clara determinação. Senhorita Kikyo, por favor, me ensine esta dança.
Kikyo, que ainda estava focada em sua cerimônia de purificação, levantou o olhar com leve surpresa. Mas quando se tratava de donzelas do santuário sinceras e dispostas a aprender, ela nunca guardava seu conhecimento para si mesma. Com um leve sorriso, Kikyo deu um passo para o lado, entregando a vara sagrada e começou a instruí-la pacientemente. A vara sagrada permanece firme mesmo no caos. Desde que suas orações venham de um lugar de verdadeira devoção, o Deus naturalmente lhe concederá poder divino e cuidará de você. Shinobu e Kanai ouviram atentamente, absorvendo as palavras de Kikyo como uma esponja, completamente imersas em aprender cada detalhe. Enquanto isso, no mundo principal, Academia Kuo. Koneko olhou nervosamente para Kuroka, que apareceu de repente diante dela. Nei-san, por que você está aqui de novo? Afinal, Kuroka era um criminoso da SS procurado pelo submundo. Se o presidente do clube a visse por aí, as coisas poderiam ficar realmente complicadas. Mas o mais importante, isso definitivamente causaria problemas para o senpai. Kuroka estava deitado preguiçosamente em um galho de árvore, completamente relaxado. Obviamente, estou aqui para buscar minha irmãzinha e trazê-la para casa para aquecer a cama comigo? Koneko estremeceu levemente, sentindo-se estranhamente em conflito. Por quê? Isso soa estranhamente familiar. Espere um segundo. Nei-san já não se tornou serva do senpai? Para onde exatamente ela está tentando me levar? Não faz nem um dia inteiro que ela entrou e ela já está planejando trair o senpai? Pensando nisso, a expressão de Koneko ficou séria. Mas quando ela estava prestes a falar, os olhos dourados e felinos de Kuroka olharam por cima do seu ombro, olhando diretamente para além dela. Ah, a princesa da ruína de cabelos carmesim também está aqui? Não adianta mais se esconder, Nia. Capítulo 147. Academia Kuo. Rias ficou em silêncio por um momento. Ela trocou um olhar com Akeno ao seu lado antes de dar um passo à frente. Presidente? Akeno-senpai? Koneko pareceu surpresa ao ver Rias e Akeno se aproximando. Ela tinha certeza de que quando saiu mais cedo não havia chamado tanta atenção. Então por que eles estavam ali? Mas agora não era a hora de se preocupar com isso. A irmã dela foi descoberta. Mais importante, ela não podia deixar o presidente saber de jeito nenhum sobre a conexão de sua irmã com Arata-senpai. Koneko começou a ficar nervosa. Rias percebeu sua ansiedade e pensou que era por causa da pressão de Kuroka. Então ela deu um sorriso reconfortante para Koneko. Então ela voltou seu olhar para Kuroka. Anki, olha só isso. Kuroka assustou muito sua linda Koneko. Seus olhos se aguçaram e seu tom se tornou firme. Koneko agora é minha serva, serva de Rias Gremori. Não vou deixar você levá-la embora. Os olhos de Kuroka brilharam alegremente. Ela então olhou para Koneko, estreitando os olhos. Shirone, você deveria saber exatamente onde estou agora, não é? Koneko congelou. O que isso significa? Ela estava planejando levá-la para Arata-senpai? Ela pareceu confusa. Mas então a voz de Kuroka chegou suavemente ao seu ouvido. Shirone, você não vai deixar sua irmã mais velha ficar só com o Arata, vai? Ela se inclinou e sussurrou, alto o suficiente para Koneko ouvir. Então, com um sorriso brincalhão, ela acrescentou em voz alta. Vamos lá, duvido que a gente consiga sair da cama dele tão cedo. Koneko. Seu rosto ficou vermelho brilhante. Irmã, o que diabos você está dizendo? Rias e Akeno congelaram por um segundo, suas expressões ficando estranhas. Que tipo de coisa louca foi essa para dizer? A irmã da Koneko era assim, ousada? Essa mulher. Ela estava seriamente tentando corromper sua adorável pequena Koneko. De jeito nenhum. Não havia como ela deixar que ela levasse Koneko embora. Rias lançou um olhar furioso para Kuroka com uma expressão perigosa. Você. A Koneko não vai com você. Kuroka. Não se esqueça de quem você é. A aura de Rias se inflamou. Você planeja pegar a Koneko e arrastá-la para uma vida de fuga, caçada por demônios por toda parte? Além do mais, ela encarou Kuroka com firmeza, seu tom de voz complicado. Você provavelmente nem percebe quanta dor já causou a Koneko. Kuroka ficou em silêncio por um momento, depois soltou uma risada suave. Não posso desfazer o passado. Mas, seus olhos dourados brilhavam com um toque de loucura. Desta vez, quero guiar Shirone por um caminho de felicidade incomparável. Claro, não se tratava apenas de fazer com que Shirone se juntasse a ela. Certa vez Shirone foi marcada pela bênção do mestre. O poder dentro dela, que compartilhava a mesma origem de Kuroka, seria devidamente guiado e despertado. De fato, com a bênção, ela poderia alcançar alturas além da imaginação. Rias ouviu o discurso fanático de Kuroka franzindo a testa profundamente. Percebendo que palavras não funcionariam, seu tom tornou-se frio. Não vou deixar alguém tão perigoso quanto você levar a Koneko embora. Niaia? Kuroka piscou, suas pupilas douradas brilhando com uma luz perigosa. Perigoso? Ela riu baixinho. Tem certeza de que este lugar também é seguro? Rias congelou. Mas Kuroka continuou falando. Ouvi dizer que um certo anjo caído de alto escalão está de olho neste lugar. Rias mordeu o lábio. Eu protegerei a Koneko. Só com você? Kuroka zombou, levantando uma mão delicada e dando um tapinha no ar. Num instante, uma névoa roxa escura se espalhou ao redor deles. No momento em que Rias inalou a névoa, seus olhos se arregalaram em choque enquanto toda a força era drenada de seu corpo. Com um baque, ela caiu no chão. O corpo de Akeno também enfraqueceu, embora devido à sua linhagem de anjo caído, ela tenha conseguido resistir melhor que Rias. Ela mal conseguia ficar de pé. Akeno cerrou os dentes, seu rosto ficou sombrio. Por que, logo agora? Essa linhagem repugnante tinha que ser útil agora. Honestamente, ela preferiria ter desmaiado como Rias. Irmã. Koneko ficou protetoramente em frente a Rias, completamente imune à névoa. Ou melhor, Kuroka a evitou deliberadamente. Vendo o olhar preocupado de Koneko, Kuroka acenou com a mão casualmente. Relaxa, relaxa, a mana sabe o que está fazendo, Niaia. Afinal,
Os lábios de Kuroka se curvaram em um sorriso travesso. Afinal, ela é irmã daquele Lucifer Nyaya. Rias mordeu o lábio com força ao ouvir isso. Kuroka pulou da árvore, agarrou Koneko e olhou para Rias com um sorriso provocador. Ver? Se eu consigo lidar com vocês tão facilmente. O que faz você pensar que pode proteger Shirone de mim? Caramba! Rias olhou ferozmente para Kuroka. Bem então, Shirone, vou levar você comigo, Nyaya. Um círculo mágico roxo surgiu atrás de Kuroka, pronto para teletransportar ela e Koneko para longe. Mas, Koneko hesitou por um momento, depois balançou a cabeça. Desculpe, mana. Ainda não posso ir com você. Kuroka congelou. Nia. Koneko falou com firmeza. Ria-senpai me salvou. Não posso simplesmente ir embora assim. Claro que, no fundo, ela ainda queria ser o animal de estimação especial de Arata-senpai. Mas, ela pensou em seu passado. Se não fosse por Ria-senpai, talvez ela nem estivesse viva agora, muito menos teria a chance de conhecer Arata-senpai. Koneko. Rias ficou claramente comovida. Mas, uma falha nas palavras de Koneko. Akeno percebeu imediatamente. Ainda? Quer dizer, algum dia, ela iria embora. Akeno franziu a testa, seus pensamentos voltando-se para Arata. Ele faz parte dessa situação? Pensando em Arata, ela se lembrou de outra coisa. Ria certa vez recebeu um panfleto demoníaco de Arata. Talvez tenha sido a primeira coisa que Rias recebeu dele. Embora fosse apenas um demônio voador comum, Rias sempre o mantinha por perto. Akeno até a viu tirá-lo discretamente de vez em quando, olhando para ele com uma expressão complicada. Akeno olhou de soslaio para o peito de Rias. Quando ela viu um pequeno canto de papel preto aparecendo, ela deu um suspiro silencioso de alívio. Sim, ela estava carregando isso agora mesmo. Bom, se as coisas ficassem realmente ruins, eles teriam apenas que pedir ajuda a Arata. Mas, Arata realmente conseguiria lidar com Kuroka? Akeno hesitou. Mesmo que ela estivesse começando a perder a noção do que Arata realmente era capaz de fazer. Mesmo assim, ele tinha a idade deles. Mesmo que ele fosse muito mais forte que ela ou Rias, não poderia ser muito mais forte, certo? Isso foi realmente preocupante. E Kuroka não tentou realmente machucá-los. Mas se Koneko fosse levada embora... Akeno se lembrou do que Kuroka havia dito antes. A cama do seu mestre. Até ela ficou chocada ao ouvir isso. Não há dúvida sobre isso. Se Koneko fosse com ela iria direto para o inferno. De jeito nenhum. Akeno teve inúmeros pensamentos em apenas alguns segundos. Então seus olhos pousaram novamente no peito de Rias. Ela se lembrou da primeira vez que conheceu Arata. Aquele raio negro, ainda vívido em sua mente. Parece que é hora de deixar a cautela de lado. Shirone, você é realmente leal e carinhosa, Nia. Kuroka acariciou a cabeça da irmãzinha, mas então sua expressão ficou séria. Mas, dessa vez, a irmã mais velha não aceita um não como resposta. Quanto mais cedo você aceitar as bênçãos do nosso mestre, mais cedo poderá ficar ao lado dele. Shirone, se você não se apressar, você vai ficar muito, muito para trás, Nia. Kuroka abraçou Koneko com força, pronto para arrastá-la para o círculo de teletransporte. De repente, Rias engasgou, abraçando seu grande peito e olhando para Akeno, que colocou a mão bem fundo dentro dele. E lá estava ele, o demônio voador brilhando fracamente na mão de Akeno. Percebendo a intenção da amiga, Rias tentou rapidamente detê-la. Espere, não arraste Arata para isso. Mesmo que ele venha, ele não consegue lidar com Kuroka. Mas Akeno respondeu calmamente, não tem outro jeito, Rias. Ou você prefere deixar a Koneko acabar, sabe, presa na cama de um cara qualquer, sem conseguir nem se levantar? Rias? Akeno, você foi influenciada por Kuroka. A expressão de Kuroka congelou imediatamente. Besteira. Se Shirone e o mestre fossem tão próximos, não havia como a herdeira da família Gremori não conhecê-lo. Ela correu para detê-los, mas o panfleto demoníaco na mão de Akeno brilhou com uma luz ofuscante. E no momento seguinte, um homem de cabelos pretos e olhos vermelhos apareceu do nada. Arata deu uma olhada na cena à sua frente. Então, o que está acontecendo aqui exatamente? Kuroka soltou uma risada sem graça, levantou a mão como uma pata de gato e se fez de boba. Nia. Capítulo 148. Arata deu-lhe um tapa na cabeça sem piedade. Ai, isso dói. Kuroka se agachou segurando a cabeça, chorando e olhando para Arata com uma cara inocente, como se não merecesse aquilo. Mestre, só vim buscar minha irmãzinha, só isso. A pálpebra de Arata se contraiu. Pegar a irmã dela? Pois é. Depois do que aconteceu da última vez, ele conseguia imaginar que tipo de método de pegar alguém ela tinha em mente. Quer dizer, basta olhar como a Koneko estava praticamente prestes a congelar em uma daquelas poses clássicas de derrota em CGS de simuladores de namoro. Assim que Arata estava prestes a dizer algo, Rias e Akeno de repente exclamaram-me mestre. Os olhos dele se arregalaram em choque. Então você é o homem que quer dormir com a Koneko-chan? A pálpebra de Arata se contraiu novamente. Ele lentamente voltou a olhar para Kuroka. Akeno deixou isso escapar completamente. E imediatamente percebi que ela provavelmente disse alguma loucura. Sem dúvida foi esse gato maluco que disse algo estranho para eles antes. Kuroka. Clube de pesquisa oculta. Rias e Akeno ainda pareciam atordoadas, claramente não tendo superado o choque de Kuroka chamando Arata de mestre. Enquanto isso, Arata estava sentado ali como se realmente fosse o mestre ali, dando ordens casualmente. Kuroka chá. Ok, Nia, Kuroka respondeu obedientemente com um sorriso doce. Rias e Akeno. Colapso mental se intensifica. Tão obediente? Este é realmente Kuroka? A mesma Kuroka que é uma ameaça de nível SS no submundo? A mesma Kuroka que virou o jogo e perseguiu seus perseguidores? Esse é, o mesmo Kuroka que há pouco tempo, matou os dois com um golpe só, como se não fosse nada. Rias e Akeno trocaram olhares e então encararam Arata.
Como diabos ele conseguiu fazer isso? Isso não é um pouco dramático demais? Não muito tempo atrás, eles estavam se sentindo desesperados, lamentando quão impotentes eram enquanto observavam Kuroka prestes a sequestrar Koneko. Então Arata aparece, e simplesmente vira toda a situação. Que tipo de reviravolta é essa? Akeno também ficou atordoada, especialmente sobre o relacionamento de Arata e Kuroka. Mestre e servo, o Kuroka que os derrotou sem resistência alguma, foi domado por Arata? A mente de Akeno estava em branco. Ela pensou naquele raio negro de antes. Com certeza, ela soube que aquele homem não era normal naquele momento. Enquanto isso, Koneko estava encolhida no sofá, parecendo bem triste. Besteira. O relacionamento do senpai com minha irmã foi exposto ao presidente. Ela estava preocupada agora. Mana, por favor, não cause problemas para o senpai. Do outro lado, depois de entender a situação, Arata ficou um pouco sem palavras. Ele pensou que a invocação de Rias era porque Kokabiel estava atacando a Academia Ku ou algo assim. Mas isso? É isso? Cara, ele até abandonou a festa na cama no meio do caminho só para vir aqui. Arata não ficou feliz com isso. Mestre, aqui está seu chá, Nia. Kuroka colocou cuidadosamente o chá na frente dele, sorrindo como se estivesse implorando por elogios. Então ela sentiu o olhar frio de Arata. Ua, Nia. Kuroka tremeu e imediatamente se jogou no colo de Arata, levantando o bumbum obedientemente. Mestre, Kuroka sabe que ela estava errada, Nia, por favor, me puna, Nia. Arata ficou furioso. Sua mão desceu com força, fazendo um sonoro smack, smack, smack. Nítido alto, como fogos de artifício explodindo em uma sala pequena. Nia Aya. Kuroka soltou um grito lamentável, mas estranhamente sedutor. Dor misturada com prazer. Rias e Akeno olhavam estupefatas para a cena diante delas. O chamado criminoso perigoso da classe SS do submundo. Apenas aceitando obedientemente uma punição como essa? Não era assim que ela estava agora. Ao mesmo tempo, Rias e Akeno inconscientemente apertaram suas bundas sentadas no sofá. A mão de Arata parecia realmente forte. Depois de um tempo, a raiva de Arata se acalmou. Ele brincou casualmente com o rabo de Kuroka e então se virou para Rias e Akeno com um sorriso amigável. Desculpe pelo incômodo. Rias e Akeno imediatamente balançaram a cabeça e disseram abruptamente, sem problemas. Então percebi que eles provavelmente reagiram um pouco rápido demais. Rias respirou fundo, ajeitou seu cabelo ruivo e forçou um sorriso. Bem, ela já foi punida. Mas, os olhos dela brilharam de curiosidade. Kuroka realmente se tornou sua serva? Arata deu de ombros. Você não viu mesmo? Rias murmurou. Parece meio inacreditável. Aquele Kuroka aterrorizante é realmente o servo de Arata? Mesmo vendo com seus próprios olhos e ouvindo com seus próprios ouvidos, Rias ainda achava difícil de acreditar. Esse é Kuroka, um demônio de classe suprema. Mas fatos eram fatos. Ela não tinha escolha a não ser acreditar. Por quê? Como Arata conseguiu fazer isso? Rias estava realmente curiosa. De repente, lembrando-se de algo, o rosto de Rias ficou sério. Arata, você sabe o que Kuroka fez antes? Esse foi um caso muito sério de assassinato de seu mestre. Mesmo que mais tarde fosse descoberto que seu antigo mestre estava fazendo experimentos terríveis. Matar seu mestre ainda é uma grande coisa no submundo. Ela não queria que Arata caísse no mesmo buraco. Claro, Arata respondeu super casualmente. Rias ficou atordoada. Akeno cutucou sua cintura, gesticulando para que ela olhasse para o colo de Arata. Rias olhou para baixo, apenas para ver Kuroka esfregando sua bochecha contra a perna de Arata como um gato, olhos semicerrados, parecendo completamente feliz. Perfume do mestre Nia. Seu rabo balançava inconscientemente na mão de Arata, mostrando quão feliz ela estava naquele momento. Isto foi, completamente domesticado. Rias ficou atordoada. Kuroka, você é um demônio de classe suprema. Onde está sua dignidade como um demônio de classe suprema? Essa cena fez Rias sentir que sua derrota anterior foi ainda mais embaraçosa. Ainda assim, se o submundo descobrir isso. Seu tom claramente transmitia preocupação. Se descobrissem que Arata estava abrigando Kuroka, não há dúvidas de que o submundo viria atrás dele, certo? Afinal, durante seu tempo em que fugiu, Kuroka matou sabe-se lá quantos demônios do submundo. Caso contrário, não haveria como ela acabar sendo classificada como uma ameaça de classe SS. Rias já considerava Arata um de seus amigos mais próximos. É claro que ela não queria que ele se metesse em encrenca por causa disso. Após uma breve pausa, seus olhos ficaram firmes. Vou falar com meu irmão sobre isso. Vou convencê-lo a cancelar a recompensa por Kuroka. Ao ouvir isso, Akeno arregalou os olhos de surpresa. Ela lançou um olhar complexo para Rias. Um poderoso oficial dos Anjos Caídos aparecendo em seu território? Rias nem pensou em pedir ajuda ao Lorde Cirzexes. Mas agora que é sobre Arata, ela imediatamente diz que vai implorar ao irmão. Akeno deu a Rias um sorriso fraco e cúmplice. Rias, e você continua insistindo que não tem nenhum sentimento especial pelo noivo da Sona? Garota, olhe para si mesma. Você acha mesmo que isso convence alguém? Arata, por sua vez, ficou um pouco surpreso ao ouvir Rias dizer isso, mas balançou a cabeça rapidamente. Não precisa. Eu mesma cuido de toda a situação do Kuroka. Ele não estava dizendo isso só para parecer legal. Ele era alguém cujo poder já havia ultrapassado o nível de um rei demônio. E isso é apenas em sua forma básica. Se ele usasse todos os seus buffos com tudo, nem ele imaginava o quão ridícula sua força poderia ficar. Apenas uma de suas habilidades, o bônus de aceleração de fogo estelar da Coroa de Ares, já era capaz de aumentar sua velocidade para níveis próximos à velocidade da luz. Agora, ele era realmente assustador. Arata permaneceu firme e confiante. Ele já havia passado da fase de depender de mulheres para protegê-lo. Ele não precisava mais de uma sugar mummy. Rias pescou surpresa com a rejeição, parecendo um pouco mal-humorada. Tudo bem, entendi. Claro, mesmo que Arata dissesse não, isso não a impediria.
Mas, não há necessidade de ele saber disso. Pensando nisso, os lábios de Rias se curvaram em um sorriso sutil. Era isso. O que era ser a mulher atrás de Arata? Akeno, que conhecia Rias há anos como sua rainha, entendeu instantaneamente o que se passava em sua mente. Ver a expressão desamparada de Rias a fez querer repreendê-la como uma irmã mais velha exasperada. Após uma breve pausa, Akeno estreitou os olhos maliciosamente e disse: Ara, já que a senhorita Kuroka agora faz parte da nobreza de Arata-san, será que o sequestro da Koneko-chan foi na verdade, sob ordens de Arata-san? A expressão de Rias escureceu instantaneamente. Akeno, ela repreendeu seriamente. Não tem como Arata fazer uma coisa dessas. Akeno cobriu a boca com uma risada. Ara, eu só estava brincando. Mas mesmo brincando, Akeno soltou um suspiro silencioso. Rias, sua rival amorosa não é outra senão Sona Citri, sabia? Arata, por outro lado, não reagiu muito. Por quê? Porque era verdade, ele realmente estava de olho na Koneko. Na verdade, não foi só a Koneko. Sem qualquer vergonha, Arata respondeu abertamente. Sim, não vou negar. Estou interessado na Koneko. Koneko congelou por um segundo, antes de corar furiosamente e abaixar a cabeça. Senpai. Então ela realmente tinha um lugar no coração do senpai. Rias. O rosto inteiro de Rias se contraiu. Ela tinha acabado de defendê-lo, apenas para Arata apunhalá-la imediatamente pelas costas no segundo seguinte. Seriamente. Os olhos de Akeno também se arregalaram, e seu sorriso ficou ainda mais malicioso. Ara é pensar que você admitiria isso tão diretamente. Mas então novamente. Ela estreitou os olhos e sua voz se transformou em um murmúrio. Não que eu esteja surpresa. Afinal, o relacionamento de Koneko e Arata era obviamente especial. Sempre que tinha um tempo livre, Koneko ficava perto dele. Até ela e Rias brincaram mais de uma vez sobre como Koneko já estava agindo praticamente como o bichinho de estimação de Arata. Então esse resultado era praticamente esperado. Rias, enquanto isso, só conseguiu soltar uma risada desamparada. Sinceramente, eu suspeitava há algum tempo que você gostava da Koneko. Qualquer um com olhos poderia perceber, certo? Quero dizer, que tipo de membro da nobreza passa mais tempo na casa de outra pessoa do que na sua própria? Foi meio que como estar um pouco NTR. Rias lançou a Arata um olhar relutante, quase mal-humorado. Mas, ao mesmo tempo, ouvir Arata admitir isso diretamente a fez se sentir melhor. Pelo menos, Arata não era do tipo que tramava em segredo ou tentava roubar Koneko pelas costas por meios dissimulados. Era assim que Arata era. Se ele gostasse de alguém, ele diria isso claramente. E foi exatamente por isso que Rias pôde confiar que todo o sequestro de Kuroka não tinha sido obra de Arata. Ainda, Rias organizou seus pensamentos e se preparou. Não havia como ela entregar a Koneko tão facilmente. Sua nobreza já era pequena o suficiente. Ela não podia se dar ao luxo de perder mais ninguém. Não sem luta. Arata, vendo a expressão no rosto de Rias, soltou uma risada fraca. Não que ele pensasse que as coisas iriam correr tão bem assim. Mas bem, às vezes, a vida simplesmente dá certo. Com um leve sorriso nos lábios, Arata de repente falou. Rias, que tal isso? Eu ajudo você a lidar com tudo que está por vir. E em troca, por que você não me deixa ficar com a Koneko? Rias piscou, um pouco confusa. E então, bum! As portas do clube de pesquisa oculta explodiram de repente para dentro, e duas figuras passaram direto por elas, caindo no chão. Os olhos de Rias se arregalaram. Exorcistas? Capítulo 149. Bum! A porta do clube de pesquisa oculta foi violentamente arrombada. Duas mulheres vestidas com uniformes de combate estilo igreja foram atiradas para dentro e caíram no chão. Mas no momento em que atingiram o chão, eles saltaram de volta, prontos para o combate. Shinobi agarrou sua espada sagrada com força, sua expressão tensa enquanto olhava para fora da porta. Ouvindo o suspiro surpreso de Rias, ela olhou com o canto do olho e disse calmamente, desculpe, demônio Gremori, mas nós meio que acabamos invadindo. Assim que ela disse isso, sua atenção voltou para fora. Os inimigos que os perseguiam, seja por coincidência ou de propósito, claramente os estavam conduzindo nessa direção. Irina Shido, ofegante, cerrou os dentes em frustração enquanto olhava para frente. Sua testa franziu levemente. Esses caras, o que exatamente eles querem? Eles até conseguiram roubar sua espada sagrada. Droga! Irina cerrou os dentes. Se eu não estivesse morrendo de fome agora. Ahahaha! O poder de 4 fragmentos de Excalibur combinados, que coisa linda! Um jovem sacerdote de cabelos prateados passou pela porta quebrada, com um sorriso insano estampado no rosto. A espada sagrada em sua mão estava envolta em chamas azuis. Só a aura que emanava dele fazia com que os demônios na sala se sentissem sufocados. Bem, exceto por uma pessoa. Arata, Rias, sentada no sofá, congelou apenas por um segundo antes de recuperar a calma. Akeno, Koneko. Sim, presidente. Akeno e Koneko imediatamente se levantaram, com os olhos afiados, assumindo posições de batalha. O sorriso louco de Fred Selzen aumentou enquanto ele apertava com mais força a espada de fusão Excalibur. Que sorte! 5 demônios? Fred fez uma pausa, precisando de um momento para contar com seu pequeno cérebro antes de confirmar que realmente eram 5 demônios. Xenovia não se deu ao trabalho de ouvir as bobagens dele. Ela brandiu sua espada sagrada direto nele. Zumbido. Fred sorriu como um louco, desaparecendo num piscar de olhos e reaparecendo atrás dela. Atenção! Os olhos de Irina se arregalaram enquanto ela gritava. As pupilas de Xenovia se estreitaram bruscamente. Era a espada sagrada com capacidade de teletransporte, Excalibur da velocidade. Um raio cai. Uma voz fria e clara soou.
Rachadura. Um raio dourado caiu de repente, forçando Fred a parar sua espada no meio do golpe. Ei, perigoso, perigoso. Fred recuou rapidamente, olhando para Keno. Ah, como esperado de um demônio de classe alta, hein? Este raio tem uma força destruidora. Xenovia recuou para o lado de Irina, avisando-a seriamente, cuidado. A espada nas mãos dele é uma fusão de 4 fragmentos de Excalibur. Depois de pensar por um segundo, Xenovia de repente se virou para Rias. Senhorita Gremori, eu sei que somos tecnicamente inimigas, mas você poderia me ajudar a destruir aquela espada? Irina ficou completamente atordoada. Você quer cooperar com eles? Não. Xenovia balançou a cabeça. Estou pedindo ajuda. É? Os olhos de Irina estavam arregalados como pratos de jantar. Nós, pedindo ajuda aos demônios? Somos agentes da igreja. Mas a expressão da Xenovia escureceu. O poder da Excalibur fundida estava muito além do que eles poderiam suportar, mesmo com Durandal ao seu lado. Além disso, como Irina havia perdido sua espada sagrada, ela estava praticamente fora de combate. E o pior de tudo, o infame anjo caído ainda nem tinha aparecido. Xenovia agarrou sua espada com mais força. Seus olhos brilharam. Não há mais como evitar isso. Eles nos forçaram a vir aqui de propósito. Fred bateu palmas, zombando. Nossa, que garota esperta. Estou com inveja, sério. Se fosse ele, nunca teria descoberto isso. Caramba! Mesmo depois de obter o poder de 4 fragmentos de Excalibur, por que ele não se sentia mais inteligente? Ao ouvir as palavras de Xenovia, Rias levantou-se lentamente do sofá, seu olhar frio como gelo enquanto encarava o padre enlouquecido. Levarei esse assunto à igreja e aos anjos caídos mais tarde. Ela cruzou os braços com um poder mágico emanando de seu corpo. Tic! Ela olhou para Kuroka. A influência daquela estranha névoa roxa escura ainda não havia desaparecido completamente. Rias levantou a mão e disparou uma rajada mágica destrutiva diretamente em Fred. Fred apenas sorriu descontroladamente, brandindo sua espada sagrada sem nem mesmo se esquivar. A magia foi facilmente cortada como tofu. Rias pescou, completamente chocada. De jeito nenhum. Essa espada realmente não é amiga dos demônios, lembrou Xenovia. Só por segurança, todos deveriam me apoiar. Eu vou liderar essa luta. Enquanto suas palavras saíam, ela levantou a mão. Com um estrondo, uma enorme espada azul envolta em correntes apareceu do nada. No momento em que ela agarrou a maçaneta, as correntes se quebraram com um estrondo alto. Durandal, hein? De repente, uma voz fria e indiferente ecoou lá de cima. Bum! Uma onda de choque explosiva atingiu a Academia Kuo. O teto do clube de pesquisa oculta foi completamente arrancado. Rias congelou no lugar. Não muito longe dali, uma gigantesca lança de luz estava erguida, cravada profundamente no chão em ruínas. Olhando para cima, Rias o viu. 5 pares de asas negras. Um homem com uma túnica elegante flutuava no céu, braços cruzados e olhos vermelhos como sangue, olhando para baixo com uma indiferença assustadora. Uma pressão avassaladora tomou conta de toda a Academia Kuo. A força bruta pesava sobre Rias e os outros, e seus corpos afundavam devido à pressão. Este é nosso primeiro encontro, não é, princesa da família Gremori? Que cabelo ruivo lindos, zombou o homem com o rosto contorcido de desgosto. Me lembro seu maldito irmão. Fico enjoado só de pensar nele. Essa presença, essa foi a primeira vez que Rias enfrentou alguém com status tão lendário. Cocabiel. A voz de Rias tremeu enquanto sua mão tremia incontrolavelmente. Como esperado de um escalão dos anjos caídos, aterrorizante. Mas mesmo assim, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Os olhos vermelhos de Cocabiel se fixaram nela, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Se você morresse aqui, Cirzestes definitivamente buscaria vingança, não é? Os olhos de Rias se arregalaram em choque. Você está tentando começar uma guerra entre demônios e anjos caídos? Não, não, não. Cocabiel balançou a cabeça, seu sorriso se alargando e revelando presas afiadas. Não apenas demônios e anjos caídos. Estou falando de uma guerra entre demônios, anjos caídos e o próprio céu. Você é louco. Rias gritou com raiva. Você disse. A última guerra entre o céu e os anjos caídos. Chegamos tão perto de vencer. Cocabiel zombou. Mas aquele idiota do Azazel ficou obcecado com a pesquisa da arma sagrada. Então agora, eu mesmo vou começar outra guerra. Rias não hesitou por um segundo. Seu poder de destruição explodiu sem reservas. Um gigantesco círculo mágico roxo apareceu na frente dela. Bum! No momento seguinte, um ataque total de um demônio de classe alta foi desencadeado. Akeno também não hesitou. Ela sabia que Rias sozinha não bastava. Zap! Um raio dourado caiu do céu, mirando diretamente em Cocabiel. Estou com você. Xenovia deu um passo à frente, empunhando a Durandal. Num piscar de olhos, uma explosão de energia de luz sagrada foi disparada em direção a Cocabiel. 3 ataques avassaladores o atingiram, mas Cocabiel apenas zombou. Um enorme círculo mágico se ergueu diante dele. Bum! Os 3 ataques poderosos atingiram o círculo mágico, mas Cocabiel apenas acenou com a mão, dispersando-os facilmente. O rosto de Rias escureceu. Como esperado, esse tipo de oponente estava completamente fora do alcance deles. Akeno e Xenovia ofegavam pesadamente. Claramente, eles já tinham esgotado todo o seu poder. Xenovia não pôde deixar de questionar em seu coração. Será que ela e Irina realmente conseguiriam recuperar as espadas Excalibur de alguém assim? Isso não foi muito ingênuo? O desespero se instalou. Cocabiel olhou para eles. Gremori, seu poder de destruição não é nada comparado ao do seu irmão. Rias mordeu o lábio com força, olhando feio para ele. Mas Cocabiel não lhe deu atenção. Seu olhar se voltou para Xenovia. Durandal, é uma bela espada. Mas no fim das contas, tudo depende de quem a empunha. Então ele se virou para Akeno.
a filha de Baraquiel que se tornou um demônio reencarnado em... Ao ouvir esse nome, Akeno cerrou os punhos com força. Depois de dizer o que tinha que fazer, Kokabiel perdeu o interesse. Fred, deixa o resto com você. Esses caras não valem o meu tempo. Hehe, claro, chefe. Fred lambeu os lábios, o rosto contorcido de loucura. Há demônios e religiosos lutando lado a lado contra mim e minha Excalibur. Isso é lindo pra caramba. Os olhos de Fred brilharam enquanto ele investia contra Rias, brandindo a Excalibur com uma risada enlouquecida. As pupilas de Rias se estreitaram. Ela queria lançar outro feitiço, mas seu corpo não se movia. Caramba! Todo seu poder mágico havia sido drenado do ataque anterior. Naquele momento, uma imagem de Arata passou pela sua mente. Uma sensação de impotência cresceu dentro dela. Caramba! Ela é a herdeira da família Gremori. Ela realmente iria cair aqui? Ela nem tinha rompido o noivado ainda. Ela nem sequer havia contado à pessoa que amava que... Naquele momento, uma voz soou. Kuroka. Niaya. No instante seguinte, Kuroka apareceu na frente de Rias, seus olhos dourados irradiando perigo. Diante do golpe da Excalibur, ela nem se encolheu. Uma barreira roxa se formou instantaneamente. A Excalibur a atingiu, produzindo um som agudo. Os olhos de Fred se arregalaram em descrença. Que diabos? Algo que sua Excalibur não conseguiu cortar? Esta foi a fusão de 4 espadas sagradas. Mas antes que ele pudesse reagir mais, uma onda de chamas cinzentas, formada por uma mistura de energia senjutsu e poder yokai, avançou em sua direção. As pupilas de Fred se contraíram de terror. Ele tentou ativar a habilidade da Excalibur, mas ele não conseguia se mover. Rias olhou para as costas de Kuroka atordoada. Kuroka. Ah, minha alma. Minha alma está queimando. Ah. Fred soltou um grito de gelar o sangue. Clang. A Excalibur caiu no chão. No próximo segundo, Fred foi completamente incinerado. Corpo e alma queimados até o nada. Todos ficaram sem palavras diante da reviravolta repentina dos acontecimentos. E então, a voz de Arata soou. Então, Rias, o que você acha da minha oferta agora? Capítulo 150. Xenovia e Irina olharam para Arata sentado ali, calmo e relaxado, completamente estupefatas. Sério? Esse cara ao menos entendeu a situação em que se encontrava agora? Rias também congelou por um momento. Ele estava falando sobre sua sugestão anterior, e instintivamente ela olhou para Koneko. Ele estava falando sobre lidar com o que está por vir. Como lidar com Kokabiel? Ela pensou que Arata estava falando daquele padre maluco de antes, mas ouvir suas palavras a lembrou de algo importante. Claro, Kokabiel era forte, mas eles tinham Kuroka do lado deles. Mesmo que Kuroka não fosse páreo para Kokabiel, ela poderia pelo menos ganhar algum tempo para eles, certo? Se Sona percebesse que algo estava errado, ela definitivamente entraria em contato com os reis demônios. E além disso, Arata era forte o suficiente para domar alguém tão perigoso quanto Kuroka. Ele tinha que ser mais forte do que qualquer um ali presente. Com Arata e Kuroka ganhando tempo, segurar Kokabiel até que os reforços cheguem não deve ser impossível. Onk. De repente a voz de Kokabiel interrompeu os pensamentos de Rias. Patético. Seu olhar então se voltou para Fred e seu tom ficou frio como gelo. Claramente, ele estava chamando Fred de inútil. Então Kokabiel levantou os olhos, finalmente dando uma boa olhada em Kuroka, um traço de surpresa percorrendo seu coração. Bem, nunca pensei que uma cidade de lixo como Kuo teria um demônio de classe suprema à espreita. Ele estalou a língua, divertido, mas ainda assim, um demônio de classe suprema? Isso não foi o suficiente para impressioná-lo. Kokabiel estreitou os olhos, fixando-se em Arata, que ainda estava sentado preguiçosamente no sofá, agindo como se não se importasse com nada que acontecesse ao seu redor. Ah, relaxando assim na frente dele? Devo dizer que a ignorância é uma bênção. Sua voz ficou fria. Ficar aí sentado tomando chá na minha frente. Você tem coragem, garoto. Qualquer outro demônio estaria tremendo de medo diante dele. E no entanto, esse cara estava ali, sentado tomando chá? Quanto mais Kokabiel pensava nisso, mais irritado ele ficava. Bum! Uma aura aterrorizante irrompeu dele como um rei demônio descendo sobre o mundo. Os ventos uivavam violentamente. O prédio do clube de pesquisa oculta, já danificado, finalmente desabou completamente. O coração de Rias disparou. Só aquela aura. Ela cerrou os dentes, tentando desesperadamente resistir à pressão. Mas com sua magia quase esgotada, ela mal durou alguns segundos antes de ser destruída. Xenovia cravou Durandal no chão, preparando-se para a onda. Irina agarrou-se firmemente a Xenovia para evitar ser levada embora como Rias. Akeno e Koneko cambalearam para trás, quase incapazes de se manterem firmes. Nesse momento, Kuroka apareceu na frente deles, protegendo-os do peso da pressão. Mana! Koneko soltou um suspiro de alívio ao ver Kuroka, mas logo entrou em pânico novamente. Presidente Rias? Kuroka estalou a língua. Relaxa, você não precisa se preocupar com essa pessoa. Koneko piscou confusa. Akeno a cutucou sutilmente. Seguindo o olhar de Akeno, Koneko virou a cabeça. E congelou. Lá estava Rias, sentada no colo de Arata, corando furiosamente e com os braços em volta do pescoço dele. Koneko. Recostando-se no sofá, Arata arqueou uma sobrancelha. Ah? Rias, você não suportou ver a Koneko ir embora, então decidiu se oferecer? Ele coçou o queixo. Na verdade, nada mal. Claro que não. Rias gritou com o rosto em chamas. Ela foi acidentalmente trazida para cá pela explosão. Mas, o corpo dela estava realmente quente. Não. Agora não era a hora de pensar nessas coisas. Ela rapidamente saiu do colo de Arata. Então congelou. Essa pressão, desapareceu? Kokabiel parou? Rias olhou para cima, confusa, apenas para ver Xenovia e Irina ainda lutando desesperadamente contra a pressão.
O que estava acontecendo? Então ela percebeu. Todo o clube de pesquisa oculta foi destruído pela aura de Cocabiel. Exceto, tudo ao redor de Arata permaneceu perfeitamente intocado. Até mesmo a xícara de chá na mesa à sua frente não havia nem mesmo balançado. Baque, baque. O coração de Rias começou a bater descontroladamente. Oh, que diabos foi isso? Um pensamento insano surgiu de repente em sua mente. Será que Arata era muito mais forte do que ela imaginava? Mas isso era possível? Será que isso pode ser verdade mesmo? Afinal, quando ela o conheceu, Arata era apenas um demônio de classe média, tá? Cocabiel estreitou os olhos, estudando Arata cuidadosamente agora que havia notado a anomalia. Ainda tem tempo para flertar e me ignorar, né? Você tem coragem, garoto. Os olhos vermelhos sangue de Cocabiel queimavam com intenção de matar. Ele levantou a mão, formando instantaneamente uma lança de luz. À medida que sua magia era derramada, o poder aterrorizante dentro dele ficava cada vez mais forte, fazendo com que todos os demônios presentes sentissem um arrepio na espinha. Rias voltou a si, olhando horrorizada para a lança que se formava na mão de Cocabiel. Seu corpo se moveu por instinto, avançando para proteger Arata. Mas, bate, uma mão grande afagou gentilmente sua cabeça. Rias congelou ao ouvir a voz calma de Arata. Tudo bem, deixe o resto comigo. É? Os olhos de Rias se arregalaram. Mas eu não. Arata colocou um dedo nos lábios macios dela, sua boca se curvando em um sorriso. Mesmo que você diga não, eu não vou ficar sentado sem fazer nada. O coração de Rias deu um pulo. Afinal, somos amigos, não somos? Arata não havia esquecido que Rias foi quem o ajudou quando ele estava fraco. Esse sentimento pegou Rias completamente desprevenida. Arata bagunçou levemente seus cabelos ruivos antes de se virar para encarar Cocabiel, seu olhar calmo e inabalável enquanto ele dava um passo à frente. Ao ver isso, Rias voltou à realidade e rapidamente agarrou o braço dele. Espere, ela disse ansiosamente. Arata, não se force. Se você e Kuroka conseguirem detê-lo por um tempo, reforços dos reis demônios devem chegar em breve. Rias acreditava que Sona, sendo tão inteligente, já devia ter pedido ajuda a um rei demônio. Embora ela tivesse suspeita sobre a força de Arata naquele momento, sem vê-la em primeira mão, ela não pôde deixar de se preocupar. Afinal, Cocabiel sobreviveu à grande guerra entre as 3 facções. Ele era literalmente um monstro dos tempos antigos. Reforços? Um rei demônio? Cocabiel caiu na gargalhada. Quando eles chegarem aqui, a cidade inteira já estará em pedaços. Ha ha ha. Oh, que? Rias, Akeno e os outros ficaram completamente atordoados com suas palavras. Ei, vocês nem sabem ainda, né? Eu já coloquei uma barreira sobre esta cidade. Em 20 minutos, esse lugar vai ficar incrível. Completamente destruído, hahaha. Rias lançou um olhar furioso. Seu desgraçado. Mas Cocabiel a ignorou e fixou seus olhos frios em Arata, que o ignorara desde o início. A lança de luz em sua mão se expandia cada vez mais, quase como um pilar perfurando o céu. Garoto, com sua ignorância, vá para o inferno. Com um balanço de braço, Cocabiel lançou sua enorme lança de luz diretamente em Arata. Rias, Xenovia e Akeno observaram a lança aterrorizante se aproximando, suas pupilas se contraindo em choque, seus corações afundando em desespero. É esse o fim. Zumbido. Uma lança de luz ainda maior, mais brilhante e mais aterrorizante se formou acima de Arata em um instante. Oh, que? Os olhos de Cocabiel se arregalaram em choque. Cocabiel. Arata ergueu os olhos, o rosto inexpressivo. Sua suposta glória. Não é grande o suficiente nem brilhante o suficiente. Enquanto suas palavras caíam, a lança de luz acima de Arata disparou como um relâmpago. Com o efeito da habilidade, lança perfurante, que ele recebeu de Miyamoto Rei, a lança de luz de Arata não perdeu nenhuma vantagem em velocidade. Bum! As duas lanças se chocaram violentamente no ar, liberando uma luz ofuscante no céu acima da cidade de Kuo. Mas, seja em tamanho ou em poder, a lança de Arata esmagou completamente a de Cocabiel no momento em que se tocaram. Bum! A lança de Cocabiel quebrou instantaneamente, enquanto a de Arata continuou sem perder o ritmo. Impossível. Absolutamente impossível. Os olhos de Cocabiel se encheram de uma luz ofuscante. Um demônio, usando uma luz mais brilhante que a de um anjo caído? Impossível. Ele rugiu em descrença. Mas no segundo seguinte, ele foi completamente engolido pela lança de luz avassaladora. Argue! Cocabiel gritou de agonia dentro do mar de luz. Mas em meio à dor, ele começou a rir descontroladamente. Ha ha ha. Como esperado. Depois da morte de Deus, este mundo realmente enlouqueceu. Ha ha ha. O que eu acabei de testemunhar? Um demônio, empunhando uma luz que rivaliza até com a dos anjos. Soltando seu rugido final, a lança de luz explodiu violentamente. Os olhos vermelhos sangue de Cocabiel estavam cheios de relutância quando ele soltou um último grito, antes de ser completamente obliterado pela luz. Bum! A luz ofuscante se espalhou como uma nuvem de cogumelo por toda a cidade de Kuo. As ondas de choque se espalhando rapidamente para fora. De repente, uma barreira roxa surgiu, cobrindo a cidade inteira. Mas, rachadura! No momento em que tocou a onda de choque, a barreira se quebrou instantaneamente. Ao longe, Sona cambaleou para trás alguns passos, tossindo sangue. E isso é ruim. Ela olhou para cima, com os olhos cheios de choque. Nosso poder não pode impedir que essa explosão se espalhe. Cocabiel estava realmente no mesmo nível de sua irmã Serafal? A expressão de Tsubaki Shira tornou-se séria. O que vamos fazer? Se isso continuar, quem sabe o que vai acontecer com a cidade de Kuo? Sona mordeu o lábio, balançando a cabeça desamparada. Não havia nada que ela pudesse fazer. De repente, foi como se um estalar de dedos ecoasse em seus ouvidos. No segundo seguinte, zumbido, uma barreira transparente envolveu instantaneamente toda a cidade de Kuo. Sona olhou para cima, incrédula.
O impacto da luz está sendo contido dentro da Academia Kuo. De volta ao clube de pesquisa oculta, Arata abaixou a mão calmamente. Rias e os outros ainda não haviam assimilado completamente o que acabará de acontecer. Simplesmente encaravam as costas de Arata, sem expressão. Depois de um longo momento, uma voz trêmula finalmente quebrou o silêncio. Rei demônio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.